Não há uma única convenção estadual, regional ou nacional da Assembleia de Deus no Brasil que não esteja contaminada pelas bactérias e pelos vírus da corrupção, do poder humano e da hipocrisia. Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Hafner, falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. É de extrema calamidade, de extrema tristeza, de extrema imoralidade. A situação caótica, a situação de desmoralização ética, moral e espiritual em que vive a Assembleia de Deus no Brasil. Não se pode negar a triste realidade em que vive a denominação Assembleia de Deus no Brasil. Uma situação de caos e calamidade ética, moral e espiritual protagonizada pelos seus principais líderes estaduais, regionais e nacionais. Um pastor amigo, um companheiro de uma certa convenção nacional, falando para um outro companheiro amigo que nos passou esse relato e esteve debatendo conosco. Dizia aquele companheiro, que faz parte, inclusive, na mesa diretora de uma convenção nacional. E esse pastor diz o seguinte, abre parêntese, caro pastor, não há uma única convenção estadual, regional ou nacional da Assembleia de Deus no Brasil que não esteja contaminada pelas bactérias e pelos vírus da corrupção, do poder humano e da hipocrisia. Se compararmos regra e exceção, nós veremos que os pastores sérios da Assembleia de Deus no Brasil, que há tempos passados eram regra, há muito tempo deixaram de ser regra e viraram exceção. Ou seja, a regra na Assembleia de Deus brasileira hoje são pastores comprometidos com o pecado. Recentemente, houve uma eleição de chapa única, sem concorrência. Hoje, nós já estamos no dia 25 de abril de 2021. Essa eleição foi bem recente. Eleição de cartas marcadas. Uma grande convenção da Assembleia de Deus no Brasil. Aliás, nessa última eleição, foi apenas mais uma eleição semelhante às demais passadas. Eleições fraudadas para se manter o império. Resultado: muitos de nós, que inclusive faço parte, estamos em débito com Deus e com a Igreja. Muitos pastores que fazem parte hoje da exceção na Assembleia de Deus, que hoje, juntamente com essa nova chapa nessa grande convenção, foram nomeados vice-presidentes, tesoureiros, homens sérios que já entram em pecado, porque já entram obrigados a esconder, a camuflar os graves pecados dos seus presidentes. Diante desse caos e calamidade ética, moral e espiritual em que está mergulhada a Assembleia de Deus no Brasil, pergunta-se: o que diriam os fundadores da denominação Daniel Berg e Gunnar Wingren diante de tanta imoralidade praticada por lideranças da Assembleia de Deus no Brasil? A Assembleia de Deus brasileira é hoje uma espécie de pocilga a céu aberto, onde se promove, se pratica e se vê toda sorte de imundícia imaginável e inimaginável. Como diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, geralmente se ouve que há entre vós pecado tal que nem entre os gentios há. 1 Coríntios 5:1.
Portanto, o que se vê hoje de imundícia dentro das entranhas da Assembleia de Deus no Brasil são fatos e atos que não se vê nem entre os ímpios. A Assembleia de Deus brasileira ainda está de pé por causa das orações dos crentes, dos obreiros simples, que ainda não se contaminaram com as práticas imundas dos seus líderes. Estes crentes são remanescente que não se prostraram ao Baal da iniquidade, introduzido dentro dessa denominação centenária pelos seus principais líderes a nível estadual, regional e nacional. Pois se depender dessa liderança caída, desviada da Assembleia de Deus no Brasil, se depender dessa liderança imunda, essa denominação centenária já teria sido extinta. Em meio à pocilga de lama e iniquidade promovida por falsos pastores, mestres e doutores. No meio desse caos e dessa calamidade que se abateu no seio da Assembleia de Deus no Brasil, em que ainda aos santos que clamam por um verdadeiro avivamento, Jesus, o noivo, o dono da igreja, está agindo e tomará providência. Muitos desses pastores iníquos irão descer à sepultura, e oxalá que ao acontecer isso, não percam a sua salvação. Pois há promessas de um grande avivamento na igreja, e para que esse avivamento ocorra, é necessário que Jesus desça com uma chibata de cordas para purificar o templo e expulsar esses líderes corrompidos e corruptores que estão à frente da Assembleia de Deus no Brasil. Mas fica ainda uma pergunta: até quando Deus suportará tanta iniquidade e corrupção praticadas pelos líderes desviados assembleianos? Esperamos em Deus que esses homens doentes, podres, hipócritas, adúlteros, que lideram a Assembleia de Deus no Brasil, abram os olhos enquanto é tempo. Talvez não haja mais tempo para esses homens malignos. A liderança assembleiana no Brasil hoje transformou-se em instrumento do diabo para desmoralizar o Evangelho. Esses homens transformaram a Assembleia de Deus no Brasil em uma grande empresa de negócio fraudulento, à luz da Bíblia, onde todo tipo de iniquidade se pratica. E para isso, esses empresários gospel se apossaram de um bem que não lhes pertence. A igreja é de Cristo. Esses homens iníquos, esses líderes estaduais, regionais e nacionais da Assembleia de Deus no Brasil, introduziram a politicagem corrupta nos púlpitos dessa denominação centenária e querida. Fizeram e fazem todo tipo de conchavo com o mundo e com Satanás. Nessa empresa gospel, esses líderes caídos da Assembleia de Deus projetam e colocam em prática todo tipo de sujeira mundana, a revelia do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Esses líderes mercenários, adúlteros e prostitutos da Assembleia de Deus no Brasil mudaram o santo em profano e o profano em santo. Introduziram a prostituta Jezabel nos púlpitos da Assembleia de Deus. Rechearam os púlpitos com os condenados a cães. Há muito tempo que não se vê na Assembleia de Deus o agir sobrenatural de Deus. Tudo acontece pela ação puramente humana e carnal, liderada por pastores iníquos, homens malignos. Os cultos não são mais espirituais, mas são carnais e formais. A igreja tem crescido em quantidade de templos, bens e membros, igual a uma empresa do mundo, com o único objetivo de enriquecer os seus líderes, os seus proprietários desviados. Porém, o mais importante,
que é a santidade, a intimidade com Deus, ficaram em um passado distante, há muito tempo, na atual Assembleia de Deus brasileira. Nessa igreja centenária, há muito tempo, não se vê milagres de Deus, não se vê o agir do Espírito Santo, mas se vê muita malandragem, muita desonestidade, muita hipocrisia por parte da maioria dos seus pastores e líderes. E assim, a Assembleia de Deus brasileira tem se tornado uma vergonha nacional e mundial, um motivo de deboche e escárnio por parte de Satanás. Os acãs estão introduzidos e enraizados de tal forma na liderança e nos púlpitos da Assembleia de Deus brasileira que será necessário Deus levantar um Josué e dizer a ele: Josué, há coisas condenadas no meio da igreja, e ela não prevalecerá enquanto a coisa condenada não for retirada. E a coisa condenada, Josué, são os pastores e líderes corruptos e corruptores nos estados, nas regiões e em todo o Brasil. Por isso, Josué, santifica o povo, com pressa, Josué. Por fim, irmãos, a situação da Assembleia de Deus no Brasil é surreal, é inacreditável. Uma igreja que era sinônimo de santidade e sustentáculo da doutrina e da doutrina bíblica. Por causa de sua liderança iníqua, tornou-se motivo de vergonha para aqueles que realmente vivem e desejam viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus.